te falar uma coisa que pode não te agradar, mas eu preciso falar. Você pode continuar bebendo refrigerante? Refrigerante zero prejudica a minha dieta? Não. O que é menos saudável? Você permanecer em sobrepeso e obesidade ou você consumir com refrigerante zero? Não estou defendendo refrigerante. Estou dizendo que as pessoas realizam terrorismo alimentar. Pra você que não me conhece, meu nome é Thaisa Leal, eu sou nutricionista e hoje eu vou te falar por que estão querendo pintar o refrigerante zero como o aliado da sua dieta, enquanto na verdade ele pode ser o inimigo da sua saúde. Se você já viu essa polêmica do refrigerante por aí, se é saudável ou não, ajuda no emagrecimento ou não, se dá câncer ou não, enfim, me conta aqui nos comentários o que você viu, o que você achou, e é sobre isso que a gente vai discutir hoje. E já deixa um like nesse vídeo para ajudar a entregar para cada vez mais pessoas. Se você puder, também compartilha com aquele seu amigo que toma Coca-Cola pra gente ter um debate caloroso. Vamos lá, o primeiro argumento é: refrigerante zero não tem calorias, então é um aliado do emagrecimento. De fato, não tem calorias, o que não vai afetar aquele famoso déficit calórico que a gente tenta atingir para que tenha um emagrecimento. Para quem não sabe, déficit calórico é quando você tem um consumo de calorias total no seu dia um pouco inferior ao seu gasto. Então você gasta mais do que ingere e, consequentemente, vai ter uma perda de peso. Mas tem algumas coisas que precisam ficar claras aqui. Primeiro, a gente não tem que ter um pavor de calorias. A gente não tem que evitar as calorias a qualquer custo. Eu, por exemplo, tenho uma dieta de déficit calórico que consumo ali entre 1.300 e 1.400 calorias, o que faz eu comer 2 pães com 3 ovos e uma fruta no café da manhã, mais 120 gramas de frango, 120 gramas de arroz, um monte de vegetais no almoço e repetir isso no lanche da tarde e no jantar. Agora, eu vejo uma comparação clássica sendo feita e eu não sei de verdade de onde tiraram essa comparação. Que é melhor você tomar o refrigerante zero do que você consumir o suco. E eu não sei por que essa comparação, mas o fato é que não é porque uma coisa, o suco, pode não ser tão adequado para o emagrecimento, pode não encaixar tão bem, que faz disso uma outra coisa boa, adequada, melhor. Enquanto, na verdade, as duas podem não ser tão legais assim quando a gente fala em emagrecimento e saúde. Não é porque uma coisa não é adequada que torna a outra uma boa opção. Agora, você ainda poderia até encaixar um suco, se você quisesse. Quando a gente pensa em calorias, quantidade de carboidrato, de proteína e de gordura do seu dia, você claramente poderia substituir ali o seu pão do café da manhã por uma determinada quantidade de suco. Vai dar, sei lá, algumas laranjas, você pode botar poucas laranjas e diluir. Existem algumas possibilidades. Porque o mesmo grupo de pessoas que normalmente defende o refrigerante zero também fala muito sobre você encaixar o chocolate, encaixar a pizza, encaixar todas as besteiras que você consome. Então, por que não encaixar o suco? Caso a pessoa queira, não é tão inteligente porque o suco ele vai ter um volume pequeno, com alta concentração de calorias e não enche a sua barriga. Então, claro, se você colocar ali num contexto onde vai estar comendo com proteína que te dá uma saciedade, você vai estar substituindo carboidrato por carboidrato, mas não vai te dar aquele preenchimento no estômago que um pão que tem um volume maior daria. Agora, a gente não pode classificar um alimento, um produto como bom ou ruim para uma dieta ou para um emagrecimento apenas com base nas calorias. A gente precisa ver a composição daquilo. Então, o refrigerante zero tem algum malefício para nossa saúde? Um estudo em uma faculdade do Texas, nos Estados Unidos, acompanhou durante 10 anos 476 adultos e eles tinham o objetivo de correlacionar o consumo dessa bebida com alguma alteração na saúde ou no peso dessas pessoas ao longo desses anos. Qual a conclusão que eles chegaram? Aqueles que consumiam refrigerante diet com uma determinada periodicidade tiveram um aumento de 70% da circunferência de cintura em comparação àqueles que não consumiam. Quais as possíveis explicações para isso? Eles falaram que talvez o doce do refrigerante, por mais que não tenha açúcar, enganasse o cérebro de alguma forma e aumentasse o apetite para esse tipo de alimentos doces. Eu tenho uma teoria de que ninguém consome refrigerante diet
refrigerante zero com salada? Normalmente você vai consumir um refrigerante, talvez numa refeição do dia a dia, com arroz e feijão, tá? Isso é uma possibilidade, mas normalmente são em momentos em que tá associado a hábitos não saudáveis, uma pizza, hambúrguer, doces, rodízios. Inclusive, tem uma coisa curiosa, eu não sou uma pessoa que gosta de pizza, que ama pizza. Até uma pessoa me falou, nossa, nunca te ouvi falar, quero comer uma pizza, vamos comer uma pizza. Eu falei, nunca vai escutar, porque eu não ligo. Você vai me escutar falando que eu quero comer outras coisas. E todas as vezes que eu como pizza, eu como com água. E sempre me falaram que eu sou louca. Então isso, eu fiquei refletindo que, de fato, existem alguns hábitos alimentares que são muito associados a refrigerante. E fora as pessoas, óbvio, que vão ficar consumindo ao longo do dia inteiro. Quem é aquela pessoa que vai consumir ao longo do dia inteiro? Aquela pessoa que não tem hábitos legais, saudáveis, que realmente não se importa. Claro, hoje a gente tá falando sobre essa polêmica num contexto de pessoas que têm consciência alimentar, mas que falam que o refrigerante diet é uma boa alternativa porque não tem calorias e, bom, essa pessoa faz o cálculo da dieta e tudo mais. Mas eu, de verdade, não consigo achar bacana ver profissionais que trabalham com saúde incentivar o consumo. E eu digo incentivar e eu sei que nesse momento muitas pessoas vão falar, nunca vi profissionais incentivando. Eu, hoje, de manhã, vi uma pessoa falando, eu tomo todo dia refrigerante zero. Uma profissional da área da saúde. Eu vejo pessoas, às vezes, alguns vídeos meio meme, né, tomando assim o refrigerante e falando aqui, qual é o problema? Não tô engordando. Então eu não sei por qual internet você está caminhando, mas eu vejo muitas pessoas fazendo isso sim. E eu fico bem chocada, porque pra mim, saúde é sobre você incentivar o básico. É sobre você não fazer um terrorismo e não restringir, falar que a pessoa tem que virar um ET Fit e nunca mais consumir, mas é sobre você conscientizar e não estimular, porque o que eu tenho visto é que isso gera um estímulo e uma permissividade que não deveria acontecer. Você quer consumir? Consome pontualmente, ok, mas não estimular o consumo dessa maneira. E existem outras possibilidades também. Talvez o consumo frequente de refrigerante faça com que você estimule cada vez o seu paladar a querer alimentos hiperpalatáveis. Então hoje a gente tem papilas gustativas o tempo inteiro super estimuladas, ativadas, porque a gente consome alimentos industrializados que fazem isso, né? Então, quando a gente fala do consumo excessivo de açúcar, consumo de glutamato monossódico, que é um realçador de sabor e tá em muitos produtos industrializados, tá naqueles temperos industrializados, é como se você pegasse assim, o glutamato, bota no tomate, faz o tomate ficar com mais gosto de tomate, bota no frango, faz ficar com mais gosto de frango. Ou seja, a gente tá estimulando o tempo inteiro o nosso paladar a querer sabores muito fortes. O refrigerante zero pode fazer isso e pode estimular com isso o consumo de outros tipos de alimentos. Talvez mais consumo de doces também. Eu também acredito que acaba estimulando essa nossa busca por prazer imediato, do tipo, eu quero, eu preciso, eu vou fazer. Ou, eu tô muito cansado, eu preciso relaxar. Nossa, eu preciso da minha coquinha. Eu preciso, nossa, só isso pra me fazer... É aquela coisa de querer prazer imediato o tempo inteiro. Então a gente não consegue lidar com sentimentos normais de frustração, tédio, ansiedade. Em vez de tentar resolver o problema, lidar com o sentimento, a gente busca o quê? Prazer na comida. Agora, um terceiro ponto. Pra você, o que é dieta? Me conta aqui nos comentários. Pra você, o que é dieta? Vou te dar um tempo pra escrever. Porque, pra mim, dieta não é só sobre calorias, sobre perder peso. Claro que isso é muito importante, o excesso de peso predispõe a diferentes doenças e a gente tem vivido um crescimento gigantesco de sobrepeso e obesidade. A previsão é só aumentar, inclusive das doenças que estão correlacionadas. E a gente também precisa que a população ganhe massa muscular, porque isso traz longevidade, traz força. É o que faz você levantar do sofá, você sentar na privada, pegar uma coisa no chão. Então a gente precisa sim pensar nessas calorias, a gente precisa pensar no nosso físico, mas dieta não é só sobre calorias, não é só sobre os macronutrientes, proteína, carboidrato e gordura. É também sobre os micronutrientes. Nesse segundo, tem milhares de reações acontecendo no seu corpo. Pensando, visão, produção de energia em cada uma dessas células que compõem todo o seu corpo, todos os seus órgãos, a respiração, produção de hormônios, produção de diferentes moléculas, digestão,
tudo. E para cada uma dessas reações acontecerem, para molécula de glicose do seu sangue entrar dentro de uma célula e fornecer energia, para um hormônio se ligar num receptor e exercer o seu papel enquanto hormônio, para tudo isso, para cada uma dessas pequenas reações acontecerem, diferentes micronutrientes são dependentes. Não tem o micronutriente, não acontece. Então a gente também precisa muito olhar para a qualidade nutricional, para a densidade nutricional da nossa alimentação. Ai, Thaisa, mas eu não estou falando que não vou mais consumir nada e só vou consumir refrigerante. Tudo bem? Eu sei que não é isso. Mas a gente não pode descartar a qualidade daquilo que a gente consome, porque pode ter um impacto em todo o nosso bem-estar. Quer consumir pontualmente? Vou repetir. Você pode, mas cuidado com o excesso. Cuidado com a permissividade. Agora, atenção! Nós vamos entrar numa grande de uma polêmica. Se a gente não entrou até agora, esse é o momento. Recentemente, a Organização Mundial da Saúde colocou o adoçante aspartame, que é o que normalmente tem nesses refrigerantes zeros, na lista de ingredientes, substâncias possivelmente cancerígenas. E entrou especificamente na categoria 2B. Vamos lá. Na categoria 3, a gente tem substâncias que não têm evidências de que causam câncer em humanos ou em animais, tá? E aí, nessa lista, a gente tem, enfim, toda uma categoria de alimentos, café, enfim, qualquer coisa. Na 2B, que é uma acima onde ele entrou, tem evidências limitadas. É um menor nível de certeza dentre todas as categorias de que pode predispor ao câncer. E a gente tem chumbo, escapamento de motor, celular, gasolina. Acima tem a categoria 2A, que é aquela que tem um pouco mais de evidência. Eles consideram como possivelmente carcinogênicos. Tem um nível de certeza um pouco maior. Então eles têm evidências limitadas em humanos, mas têm evidências suficientes em animais. E aí entra frituras, pesticidas, carne vermelha, trabalho noturno. Gente, trocar o nosso horário é meio complicado. É por isso que tem muito vídeo aqui sobre sono, é por isso que é um dos pilares importantíssimos do meu protocolo, o protocolo CK, e é por isso que foi o tema do meu trabalho de conclusão da pós-graduação em neurociência do comportamento. E bebidas muito quentes também, que inclusive podem causar possivelmente câncer pelo contato direto e ferir todo o nosso epitélio. Acima da categoria 2A, a gente tem finalmente a categoria 1, que é aquela em que tem evidências suficientes de que causam câncer em seres humanos. Cigarro, radiação, álcool, radiação ionizante. Qual é a minha opinião sobre tudo isso? De fato, precisaria de uma dosagem gigantesca de aspartame por dia, muitas latinhas de refrigerante para que tivesse um potencial cancerígeno, para que causasse um câncer. Mas a verdade é que a gente não tem noção do poder associado de vários hábitos e vários consumos que a gente tem. Ai, Thaisa, mas tudo causa câncer assim, eu não vou viver assim, isso, aquilo. Ai, gente, olha, às vezes são uns pensamentos tão mesquinhos, né? Até uns comentários do tipo, eu vou ficar aqui feliz com a minha coquinha. Gente, isso é tão infantil, isso é tão feio. Isso é um tema tão importante, relevante, é uma saúde, a vida de alguém, sabe? Vamos ter um debate adulto sobre tudo isso. Então eu nunca esqueço de um artigo científico que uma professora apresentou quando eu tava na faculdade. Ela falou assim, esse pesticida aqui sozinho, ele não tem um potencial cancerígeno, não tem um potencial suficiente para alegá-lo como cancerígeno. Mas um estudo mostrou que esse pesticidas associados criam tipo uma bomba, uma potência. E que normalmente o que acontece? Talvez não seja permitido na agricultura ele colocar naquele mesmo alimento esses pesticidas, mas às vezes acaba colocando, às vezes tendo uma outra plantação perto, às vezes você tá num mesmo prato consumindo diferentes alimentos que tem esse mix de pesticidas, enfim. Então a gente nunca tem noção de nada. Se a gente puder falar como liberado é aquilo que a gente sabe que é comida de verdade. O restante, que a gente tenha parcimônia e que a gente tenha equilíbrio, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Então, bom, se não é natural, vamos consumir com equilíbrio, sabendo dosar. A gente realmente não sabe tudo o que pode acontecer. Então, resumindo, eu, Thaisa, acredito que a gente tem que ter muito cuidado ao fazer esse tipo de comparação, suco com refrigerante, falar que é adequado para o emagrecimento. Oriente, né? Tenha essa consciência de que, eventualmente, você pode consumir determinadas coisas, várias coisas, açúcar, doce, refrigerante, você pode, mas que não seja tão frequente, que seja algo muito pontual. E se você puder descartar algumas coisas que você já sabe que não são boas da sua vida, da sua rotina, para que
você vai consumir? Deixa pra consumir aquele negócio que vale a pena, entendeu? Que é bom mesmo. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha esclarecido muitas dúvidas. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Compartilhe esse vídeo com pessoas que vocês querem ver bem, que tomam refrigerante, que não tomam, pessoas que vocês discutem essa polêmica. E comenta aqui outros temas de vídeo que vocês querem que eu traga, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.